Hello, English students. Welcome to your English class number 37, basic level. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2, where you're gonna find imperative, imperativo. Muito bem, então hoje nós vamos aprender o imperativo em inglês. Vamos ter uma aula assim mais lúdica, vamos falar sobre contos de fada, músicas de niná. Então espero que vocês gostem, mas a gente começa com um pouquinho de gramática, tá? Grammar em inglês. Vamos aprender o imperativo. O imperativo, ele é muito simples, ele é muito parecido com o português, da maneira como que você monta o imperativo. Ele tem alguns detalhes diferentes que vão ser pontuados aqui nessa matéria, tá? Então, basicamente, o que é uma frase imperativa? O que é um imperativo? Então, imperativo são aquelas frases que você fala muitas vezes para dar ordem, né? Você fala para, vai, volta. Então, imperativo pode ser simplesmente um verbo, uma única palavra. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá falando assim. O imperativo em inglês aparece em expressões que ouvimos com frequência, como be quiet, que é fique quieto, don't smoke, não fume, have a drink, toma um drink, don't worry, não se preocupe, come here, vem aqui. Analisando essas frases, percebemos que no imperativo, o verbo é utilizado sem o to, né? Então a gente não tem verbos no infinitivo, né? O que são verbos no infinitivo? São aqueles verbos que não foram conjugados ainda, né? Que em português eles terminam com ar, e ir, que é o falar, correr, sorrir. Então no imperativo vai ser sempre assim: pare, comece, vá, volte. Ele é muito utilizado para ordens, mas ele também é utilizado para oferecimento, como tem o exemplo ali, have a drink, tome um drink. Então, normalmente ele não vai ter um sujeito, ele é falado assim diretamente, começando com um verbo. E se ele for negativo, ele vai começar com um auxiliar negativo, né? Muito bem, a gente tem dois exemplos do uso aqui, o mais simples, né? Um afirmativo e um negativo. O exemplo número 1 é finish your plate and you can go. Então começa com um verbo, né? Então já indica que ela tá no imperativo. Se ele começa com um verbo que não tá com ing, porque a regra do inglês é uma frase que começa com um verbo e não tem nenhum sujeito, ela tem que ser colocada em ing. Só que quando ela tá no imperativo, não é necessário. Então se a frase já começa com um verbo, você sabe que ela está no imperativo. Então, finish your plate and you can go. Termine seu prato e você pode ir. Uma frase no imperativo. Uma frase negativa no imperativo. Don't smoke inside the house. Don't smoke inside the house. É meio que uma ordem, né? Não fume dentro de casa. É um imperativo negativo, então ele começa com don't, né? Com negativo. Aí, vocês lembram daquelas tag questions que a gente aprendeu umas aulas atrás? Pois é, no imperativo elas vão ser utilizadas de uma maneira um pouco diferente. Nós fazemos tag questions, colocamos as tag questions em frases imperativas de 3 maneiras, aliás, 4. Você pode colocar o will you, can you, could you ou ok. Então, esses 4 você coloca no final de qualquer imperativo que você usar. Você escolhe o que você acha que combina melhor na hora, você vai lá e coloca. Então, não tem muita regra para isso, porque você lembra que quando a gente aprendeu as tag questions, elas tinham que acompanhar o que a primeira parte da frase falava? Então, se a primeira parte da frase era com o verbo to be, a tag question tinha que ser com o verbo to be, só que o contrário, né? Se estava negativo, tinha que ser afirmativa. E se estava afirmativa, tinha que ser negativa. Aqui não, você vai usar sempre o mesmo. Não vai usar, se for negativa, você vai colocar negativa e assim por diante. Então, você vai colocar negativa, só que dessas 4 opções que estão aqui no exemplo. Então, a gente tem 2 frases nesse contexto. A primeira é try not to fall again. Will you? Essa mesma frase poderia ter uma outra tag question. Eu poderia falar try not to fall again. Could you? Try not to fall again. Ok? Então, vai ser no mesmo sentido. Aqui a gente traduziu como não tente cair mais, combinado? Então,
assim foi escolhido nessa frase, mas poderia ter um outro acompanhamento que não faria diferença. Exemplo número 2 é stand up and help me now, ok? Stand up and help me now, ok? Então, nesse caso, é mais uma ordem, né? E aí ele foi complementado com o ok. Mesma coisa se você quiser colocar will you. Will you é mais fofinho, vamos dizer assim, né? Então, quando você tá mais bravo, você usa can you, could you. E o ok você pode usar nas duas situações, tá? Vamos continuar aqui, então. Slide number 3, mais imperativos. Então, vocês viram que normalmente o imperativo, ele começa direto com o verbo, ele não tem um sujeito. Só que a gente também pode usar com o sujeito, quando a gente quer dar ênfase àquela pessoa ali que tem que fazer aquilo, aquela pessoa que está recebendo a ordem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Assim como no português, o imperativo em inglês normalmente não precisa ser acompanhado de pronome pessoal. Mas temos a possibilidade de adicionar o sujeito à frase quando queremos reforçar a ordem. Muitas vezes com you, né? A maioria das vezes é com you. Ou quando queremos ter certeza de sermos claros em relação a quem estamos nos dirigindo. Tá? Então, de repente, tem várias pessoas, aí eu vou apontar para você. You. E aí eu vou falar a ordem, né? Aquela frase ali no imperativo. Nós temos 2 exemplos aqui para deixar um pouco mais claro essa questão para vocês. Então vamos lá. Example number 1. You two, come here. The rest of you, sit down. Então são 2 frases no imperativo, né? You two, né? Vocês dois vêm aqui. The rest of you, né? Eu tô indicando também o resto de vocês. Sit down, sentem-se. Então são 2 frases no imperativo em uma. Vocês dois vêm aqui, os outros sentem-se, ou os demais. Example number 2. You better be ready on time. You better be ready on time. Esse you better é como se fosse uma expressão. Significa é melhor você. Então, a gente pode também usar essa mesma frase com o nome do curso, que é Better Learn. Então, se você falar assim, you better learn, vai estar dizendo assim, é melhor você aprender. Tá? Então, better learn, né? Aprenda melhor, aprender melhor, mas you better learn significa melhor que você aprenda, é melhor você aprender. Muito bem. Então, aqui a tradução dessa é melhor você estar pronto na hora. O próximo, neste caso, para formar a negação, o sujeito é colocado entre o verbo auxiliar, do, e o verbo principal. Então, quando a gente está usando um pronome principal, um pronome pessoal, e quer deixar a frase negativa, a gente vai montar dessa maneira. A gente vai colocar o sujeito entre o auxiliar e o verbo, tá? Então, a gente lembra que a gente coloca o auxiliar na frente quando é pergunta, né? Mas aqui, quando a gente está falando de frase imperativa, o don't vai vir na frente. E não vai ser uma pergunta, vai ser uma afirmação, né? Uma confirmação. Vamos lá. Example number 1. Don't you shout at me like that. Don't you shout at me like that. Não grite comigo desse jeito. Então, o don't vai vir na frente. A gente não fala, you don't shout to me like that. Vai ser, don't you shout with me like that. Então, para dar essa característica de imperativo, você tem que colocar o don't na frente. Example number 2. Don't you dare lie to me. Don't you dare lie to me. Você não ouse mentir para mim. Então, aqui eu tô usando os dois, eu tô usando o you, né, o sujeito, e o don't na frente, e aí o verbo na sequência. Muito bem, aí tá falando. Note que as frases imperativas com o pronome you são mais fortes que as outras e dão uma ideia de raiva ou intenção de persuadir. Então, quando você coloca um pronome pessoal, parece que você tá bem bravo, principalmente quando é you. Vamos seguir então? Slide number 4. Esse aqui é bem legal, é bem simples. Se você quiser se incluir numa ação em uma frase que é imperativa, você vai colocar o let's na frente. Então vamos lá, vamos dançar, let's dance, let's party, let's talk, vamos festejar, vamos conversar. Então, só colocar o let's na frente. Então vamos lá, o let's é uma forma coloquial de se dizer let us, deixe-nos, né? Então, é a abreviação do let us, que é bem informal,
e é frequentemente usado para fazer uma sugestão a quem fala e incluir-se na ação. Let me também é usado para dar instruções ou ordens a si mesmo. Para designar uma terceira pessoa, utilizamos o outro pronome entre o let e o verbo. Então quer dizer assim, deixe-a em paz, let her alone. Ou, deixe ela brincar com vocês, let her play with you. Então a gente também pode usar no imperativo com terceiras pessoas, tá? A gente só tem que usar o pronome adequado para aquela situação. Muito bem. Confira algumas frases de exemplo. Let's have a drink sometime. Let's have a drink sometime. Vamos tomar um drink um dia desses, né? Vamos tomar um drink um dia desses. Let's have a drink sometime. E aqui esse let me, né? Como se eu estivesse dando uma instrução a mim mesma. Let me try this. Deixa-me tentar isso. Deixa-me experimentar isso. Porque o try, né? Vocês sabem, ele significa tentar e experimentar. Ele tem duas traduções. Observação. No inglês britânico, com os sujeitos I e we, usamos o shall ao invés do will. Por isso, depois do let's, usamos shall we para reforçar a sugestão ou pedir uma resposta do interlocutor, sendo traduzido como combinado? Tudo bem? Ok? Pode ser? Então, seria como uma tag question dos britânicos. Eles usam o shall we para primeiras pessoas do singular, que é I e we, né? Então, veja esses exemplos. Example number 1. Let's not study too much today. Shall we? Então, não vamos estudar demais hoje, combinado? Example number 2. Let them play a bit more and we'll go home. Shall we? Então, mesma coisa, a gente tem uma afirmação aqui, no final a gente coloca a tag question com shall we, ok? Muito bem. E esse é o final do imperativo. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma parte, gente, me avisa, anote, a gente vai conversar sobre isso na sala de aula, tá? Não é muito difícil, então vocês têm que só prestar atenção em quando a gente coloca alguma coisa diferente. Então, quando é negativo é diferente, quando é tag question é diferente e quando é para incluir-se na ação é diferente. Então, só prestem atenção, ver se vocês entenderam essas três formas. O resto é tranquilo, é só traduzir ao pé da letra que não tem erro, ok? Vamos lá, então let's go to slide number 5. A gente vai falar agora sobre contos, né? Como eu já tinha adiantado para vocês. Então, antes da gente entrar na matéria, vamos ver algumas traduções, né? E curiosidades. Então, do lado esquerdo, vocês vão ver Fairy Tales Movies. Então, filmes de contos de fadas. Então, a gente tem aqui as traduções, né? Como eu já tinha falado para vocês em outra aula também, os nomes dos filmes que são desenho, sempre eles vão ser traduzidos ao pé da letra, sempre vão ter a mesma tradução. Então, o que vocês estão vendo aqui em inglês, o nome desses filmes, é exatamente o título original deles em inglês, tá? Do outro lado, nós temos algumas frases e palavras comuns encontradas nesses contos ou nos contos de fada, tá? Então, a gente começa aqui com os nomes dos filmes. A gente começa com A Bela e a Fera, que é The Beauty and the Beast. A Bela Adormecida, Sleeping Beauty. A Pequena Sereia, The Little Mermaid. A Princesa e o Sapo, The Princess and the Frog. Branca de Neve e os Sete Anões, Snow White and the Seven Dwarfs. Chapeuzinho Vermelho, Little Red Riding Hood. Enrolados, Tangled. Os Três Porquinhos, Three Little Pigs. E Pinóquio só muda um pouco a escrita, mas se fala igual, né? Pinóquio. Aí nós temos alguns filmes que o título do filme é um nome, simplesmente um nome. Então, em inglês vai ser igual, às vezes, como acontece em Aladdin e Cinderela, acrescenta mais um L. E lógico, a pronúncia em inglês vai ser um pouco diferente, né? Então, vai ser Aladdin, Cinderella and Rapunzel. Mas a escrita aí vai ser bastante parecida, se não igual. Do outro lado, vamos para phrases and words, né? Então, palavras e frases que nós encontramos nessas histórias. A gente começa aqui com a palavra castelo. Prestem bem atenção na pronúncia porque é bem diferente do que você pode imaginar. Castelo em inglês é castle. Castle.
ok? Não é castle nem castle, é castle. Contos de fadas, fairy tales. Fairy, fadas, e tales, contos. Fairy tales, contos de fada. Então, contos tales. Era uma vez, como sempre as histórias começam, né? Com essa frase é Once upon a time. Once upon a time. Era uma vez. Felizes para sempre, que é aquela frase que normalmente fica no final, né, das histórias, é Happily ever after. Happily ever after. Madrasta do mal. Evil stepmother. Então, quando é do mal, um personagem do mal, você fala que é evil, né? Maligno, evil também. Mágica, magic. Poção mágica, magic potion. Príncipe, prince. Príncipe encantado, prince charming. Princesa, princess. Rainha é queen. Rei é king e reino é kingdom, ok? Kingdom. A gente não pronuncia o G nesse caso. Então, agora que a gente já sabe algumas das palavras principais utilizadas nos contos, let's go to slide number 6, where we have a tale, né? Nós temos um conto aqui, uma história que é bem famosa, tá? Essa história aqui tá com 2 páginas, então se preparem que vocês vão ler, tá? E vocês provavelmente já ouviram falar essa história, então agora vocês vão ver a versão dela em inglês. Vamos lá? Então o título é The title is The Ugly Duckling. The Ugly Duckling. Once upon a time, there was a mother duck that found a lovely spot to lay her eggs. She laid 5 eggs. Suddenly, she noticed that one of her eggs was different from the other eggs. She got a little worried. She waited for them to hatch. One fine morning, at last, the eggs began to crack. One after another, they broke, except one. Mother Duck was happy and proud of the 4 beautiful baby ducks she had. But she wondered what happened to the 5th one. It wouldn't crack. She thought to herself, this must be the most beautiful duckling of all, since it's taking so long to crack. One morning then, the last egg finally cracked, and an ugly gray-colored duck came out. It was very different from its siblings. It was very big and rather ugly. Mother Duck then hoped this duck changed with the time, but it remained the same. All the other ducks would make fun of the ugly duck and wouldn't play with him. He was very sad. He looked at his reflection on the pond and thought to himself, nobody likes me because I'm so ugly. Let's go to slide number 7. He then decided to leave his family and live hiding in the woods. He wandered deep in the woods. When the winter came, there was snow all around, and he had no food or shelter to keep him warm. He then went to a family of ducks. They rejected him. He went to stay in a hen's house. There, the hens packed him, so he ran away. He had wandering in the woods again. He started wandering in the woods again. There, he met a peasant who took him home to his wife and kids. But even there he was troubled by the cat that lived there. So he left the peasant's house. Soon it was spring. Everything was fresh and green again. Walking and walking, he saw a river. He was so happy to see the water again. He went close to the river, where he saw a beautiful swan swimming
and fell in love with her. The duck was ashamed of himself because he believed he was ugly. Suddenly, when he bent his head, he saw his reflection, and he was astonished. He wasn't ugly anymore. He became a beautiful young swan. Now he realized why he looked different from his siblings. They were ducks, and he was a swan. He married the swan he fell in love with, and they lived happily ever after. Ok, então essa é a história, né? É o tale que a gente tem aqui de texto essa semana. Passando aqui do conto de fadas, né, da história, a gente vai para lullabies. Lullaby significa canções de ninar, tá? Então, se vocês procurarem pelo nome, vocês com certeza acham no YouTube ou no Spotify essas duas canções, tá? Então, a gente tem aqui The Big Rock Candy Mountain e nós temos Catch a Falling Star. Então, a gente tem essa daqui, Big Rock Candy Mountain, que é One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking and said, boys, I'm not turning. I'm head for a land that's far away beside the crystal fountains. So come with me, we'll go and see the Big Rock Candy Mountains. Então, treinem que vocês vão cantar essa música na aula, tá bom? E a outra música, eu só sei a primeira parte, ela é um pouquinho mais comprida, mas ela é bem famosa também, que é a Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. O resto eu não sei como é a pronúncia. Como é a pronúncia não, como é o ritmo, né, gente? Então a gente pode ler. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you have a pocket full of starlight. Ok? Então são essas duas canções de ninar em inglês bem bonitinhas, bem fáceis, né? Dá pra vocês cantarem, gente. Ela é bem simples. Vamos lá? Então aqui nós temos agora slide number 9. Two new verbs, to dream and to wish. Então a gente começa com o verbo to dream, que ele é bastante interessante porque ele é tanto regular quanto irregular. Ele tem uma forma de ser passado pro passado regular e uma forma irregular. Então olha só, o verbo to dream significa sonhar e no passado ele pode ser tanto falado dreamed ou dreamed. Então, ele tem duas formas, olha só que diferente. A gente tem dois exemplos aqui com esse verbo. Então, example number 1. My dream is to travel the world. Meu sonho é viajar pelo mundo. Então aqui esse dream, ele não tá como verbo, ele tá como substantivo. Então ele como substantivo, ele significa sonho, tá? Então ele tanto é o verbo sonhar quanto o substantivo sonho. Example number 2. I dreamed about you last night. I dreamed about you last night. Eu sonhei com você ontem à noite. Então, aqui o dream tá no passado, né? Tá com a função de verbo. E importante esse detalhe que sempre quando a gente fala sonhar com, quando a gente vai dizer a respeito do que sonhou, a gente vai falar about, a gente não vai falar with. Eu sonhei com você. I dreamed with you. Não, I dreamed about you. Ah, eu sonhei que eu viajei. Dreamed about traveling. Então, é sempre o about, tá? To wish é um verbo regular, somente regular. Ele só recebe o ed para ir para o passado, tá? Então, ele significa o verbo desejar. Pode ser desejo e pode também ser como substantivo a palavra pedido, tá? Então, eu tenho um primeiro exemplo aqui dele como verbo. I wish you to be happy. Eu desejo que você seja feliz. I wish you to be happy. Olha que interessante aqui, ó. O wish, acompanhado com could, que significa poderia, fica com a tradução de gostaria. E o could fica, ao invés de poderia, ele é traduzido como poder. Então, eles meio que invertem, né?
O wish fica com o final ia e o could fica como poder ao invés de poderia. Olha aqui o exemplo da frase, ó. I wish I could help you. I wish I could help you. Eu gostaria de poder te ajudar. Então, ó, tá vendo? O could, que terminaria com ia, fica como poder. E o wish, que não terminaria com ia, fica significando gostaria. Então, essa é um exemplo, né? Uma diferença que ele fica quando ele é utilizado junto com could, tá? Wish junto com could. E aqui a gente fala que como substantivo o wish significa pedido, né? Então, quando você encontra o gênio da lâmpada, ele te dá 3 desejos, aquele 3 pedidos, são 3 wishes, ok? Example. When it's your birthday, you can make a wish when you blow the candles. Então, o que significa? Quando é seu aniversário, você pode fazer um pedido, you can make a wish, fazer um pedido, when you blow the candles, quando você sopra as velinhas, né? Quando você apaga as velinhas. Então, esse wish também é no sentido de pedido, né? De algum desejo que você tá pedindo. Vocês vão ver que a gente tem um vocabulário bem grande pro vídeo, né? Vai ter tem uma historinha também que vocês vão ver no YouTube, que é um conto. É um conto meio triste, não sei se vocês já viram, não é tão famoso, mas é bem interessante, tem todas essas palavras novas, tá bom? Pra vocês darem uma olhadinha lá e depois a gente conversa sobre ele, ok? Então tá, gente, ó, essa é a aula de hoje, qualquer dúvida me avisem, a gente conversa sobre isso na aula e beijinhos, tchau, tchau!